Eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês e gostaria que essa imagem fosse vista com bastante atenção para você e você me dissesse o que é que você vê nela. Você está conseguindo enxergar aí? Está um pouquinho pequenininha na tela, mas dá para ver, não dá? O que é que você enxerga nessa imagem? O que é que mais lhe chama a atenção? Alguém me mandou por um grupo de WhatsApp e eu fui surpreendido. Você está vendo um memezinho aí vermelho que faz uma diferença? Olha que coisa maravilhosa. Observe que você certamente vai perceber que a marca do M do Mackenzie diz que nós somos a 7ª empresa mais longeva, e eu coloco empresa entre aspas, porque a fonte é uma fonte econômica, nós somos uma instituição educacional, mas junto com essas outras, nós somos a 7ª empresa mais longeva do Brasil. Temos 151 anos. Perceba que das 5 empresas mais longevas do que o Mackenzie, 3 empresas têm mais de 200 anos, as empresas que têm mais de 200 anos, são empresas públicas, com capital majoritário de origem estatal, e que as 3 empresas privadas acima do Mackenzie são na área de mineração, de seguros e na área de venda de bebida. Perceba que o Mackenzie é a única empresa educacional dessa lista. Isso é um feito considerável, queridos irmãos e amigos, porque hoje escolas e colégios têm um ciclo de vida médio de 12 anos. Em 12 anos eles surgem e, na média, eles deixam de existir. E nós temos 151 anos de existência. Até instituições de ensino superior tradicionalíssimas no Brasil hoje estão sendo compradas por grandes grupos educacionais e fundos de investimento, e nós temos a alegria de dizer que nós temos 151 anos como uma única instituição totalmente privada, confessional, filantrópica, e numa área em que poucos chegam a esse grau de longevidade, a esse tempo de longevidade de 151 anos. Só para vocês terem uma ideia, o reverendo Cid já citou, quando em 1870 aquele casal iniciou na sua casa aquela escolinha, São Paulo tinha apenas 24 mil habitantes. Você consegue imaginar São Paulo com 24 mil habitantes? Você consegue imaginar que ela era apenas 4% da população do estado de São Paulo? Que quando 2 anos depois houve o grande censo, o primeiro grande censo do Brasil, em 1872, ela tinha chegado a 31 mil habitantes, mas ainda era a 64ª cidade maior do Brasil. Hoje ela é a maior cidade da América Latina, uma das grandes metrópoles do mundo. Nenhuma é tão grande no hemisfério sul como São Paulo. Imagine que quando nos 30 primeiros anos do Mackenzie, ele cresceu como um filho ilustre daquela cidade que chegava no século XX, em 1900, a 240 mil habitantes. Naquela época havia, quando o Mackenzie começou, uma guerra que consumia os recursos do país. A Guerra do Paraguai começou em 1865, terminou exatamente no mesmo ano que o Mackenzie começou. E em 1824, aquela Constituição outorgada do Império determinava em seu artigo 1º que a instrução primária seria gratuita para todos os cidadãos. E no seu artigo 11º, que deveria existir escolas de meninas nas cidades e nas vilas mais populosas. No entanto, naquela época, apenas 17% dos homens e das mulheres livres no país eram alfabetizados. Apenas 23% dos homens e 13% das mulheres frequentavam escolas. E é nesse contexto em que a educação iria representar o desenvolvimento desse país, como representa ainda hoje, que o Mackenzie surge. Portanto, a educação que garantiria a formação de gerações futuras foi uma educação que recebeu uma grande contribuição dessa instituição. Quando George Chamberlain e sua esposa Mary Ann Annesley, reconhecendo e reunindo conhecimentos pedagógicos na área da música,
do idioma francês, abriu aquela pequena escolinha na sua residência, o método era o chamado debuxo, que naquela época era uma repetição formal, muitas vezes sem reflexão de conceitos, aquilo que depois ficou conhecido como decoreba, que você sabia o conceito, mas não sabia o que ele significava. Aquele casal transforma esse contexto todo e começa a ter um estudo mais reflexivo, intuitivo, mais crítico, trazendo a pedagogia americana para o Brasil, a maneira de alfabetizar e trazendo principalmente pressupostos cristãos, a base que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como se vê, queridos, o Mackenzie está na estrada há muito tempo. E pela graça e propósito de Deus mantém uma tradição milenar. Homens como Lutero, Calvino, Melanchthon, Comênios são grandes educadores cristãos que são reconhecidos na história da educação. Porém, longevidade não é sempre algo positivo. Se você vai ao dicionário e procura a palavra longevidade, talvez você vai encontrar alguns sinônimos que não são muito positivos. Pelo contrário, longevidade muitas vezes significa senilidade, decrepitude, defasagem, obsolescência. E talvez o maior sinal quando uma instituição ou uma pessoa envelhece é quando ela começa a fazer exatamente a coisa da mesma maneira, fazendo mais do mesmo, sem se colocar à disposição para, quem sabe, fazer mais do que o mesmo. Nesses 54.700 dias, dos 150 anos do Mackenzie, pela graça de Deus, essa instituição tem feito mais do mesmo, conservando a sua tradição cristã reformada. Mas também tem feito mais do que o mesmo. E a minha pergunta, que introduz essa longa fala antes de ler o texto, é: qual é o segredo do Mackenzie para fazer parte desta lista e de uma lista ainda mais seleta daqueles que entraram para a história pela porta da frente, sem depender de dinheiro público, sem vender produtos e serviços questionáveis, e cujo legado, 150 anos depois, ainda é deixado para gerações futuras, como a nossa e a dos nossos filhos. Herança essa que não nos faz morrer como instituição, nós deixamos herança vivos, e uma herança que vivifica. Qual é o segredo do Mackenzie? Para refletir sobre essa pergunta, eu lhe convido então a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15, verso 1 ao verso 8. E antes que você se precipite, lá não vai aparecer o nome do Mackenzie, nem poderia, mas você vai ver como essa história tem tudo a ver com o Mackenzie. Gênesis capítulo 15, verso 1 ao verso 8. E eu chamo já a sua atenção para uma expressão que aparece nesse texto, que é a expressão ditosa velhice, referindo-se ao personagem principal dessa história. Vamos ler então. A palavra de Deus diz, capítulo 15, verso 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e sou também o teu galardão, e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar? Se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o teu herdeiro. Desculpe, será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, conduzindo Deus Abraão para o lado de fora, disse: olha para os céus, Abraão, conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: assim será a tua posteridade. Veja que frase maravilhosa a do verso 6. Ele creu, ele confiou no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais Deus:
Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. E então perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como eu saberei que hei de possuí-la? Que Deus abençoe essa palavra lida ao nosso coração, e eu lhe convido agora a orar comigo para que Deus assim o faça. Ó Deus amado e querido Pai, nós estamos diante de um texto sagrado inspirado pelo Teu Espírito, que por si só já fala ao nosso coração e que não precisaria de nenhuma explicação para transformar a nossa vida nesta noite de gratidão, mas também de consagração. Nós louvamos o Teu nome porque este mesmo Espírito que inspirou Gênesis 15 é o mesmo Espírito que está presente aqui, iluminando os nossos corações. E o que nós pedimos é que Ele dilate a nossa compreensão, aprofunde a nossa visão, para ir além daquele texto que foi lido e compreender qual é a mensagem, a palavra que o Senhor tem para nós nesta ocasião. Fala conosco, Senhor, e nós te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, quando Abrão foi chamado por Deus em Gênesis 12, para sair de Ur dos Caldeus, deixar sua família e seguir a direção que Deus lhe desse, mesmo sem saber para onde iria, aquela promessa incluía 2 elementos. Uma terra prometida, por um lado, e por outro lado, uma descendência que herdaria esta terra prometida e nela habitaria. A promessa era terra e herdeiro. O texto diz, naquela ocasião: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Pois abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Naquele momento, Abrão tinha 75 anos. Apenas 2 pessoas lhe acompanharam, saindo da Mesopotâmia e indo para aquela terra prometida: sua mulher Sara e seu sobrinho Ló, filho de Arã, o seu irmão. Quando em Gênesis 13, a terra ainda era apenas uma promessa, esse mesmo sobrinho Ló resolveu que parte daquela terra, diante do conflito entre os pastores de um e de outro, porque os rebanhos se multiplicaram debaixo da graça de Deus, para ele seria a terra que se aproximava de Sodoma e Gomorra. Naquela separação, diz Deus para Abraão, depois que o seu sobrinho decide ir para as campinas de Sodoma e Gomorra, que ele levantasse os olhos e andasse e visse em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, aquela terra, que ainda era uma promessa, e ele assim o fez. E em 5 ocasiões ele ali foi e edificou altares, marcando o território de confiança de que Deus haveria de lhe dar definitivamente aquela terra. Sem dúvida alguma, quando Deus agora aparece a Abrão em Gênesis 15, a terra já era prometida, percebida, usufruída, e de alguma maneira era uma realidade concreta. A promessa já tinha acontecido e ele já podia dizer que a terra era dele. Mas e o filho? A expressão usada por Deus no verso 1, quando diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande, é uma espécie de reafirmação dessa promessa. A palavra escudo, magem em hebraico, representa de maneira metafórica a proteção que Deus lhe oferece. Porém, há um texto anterior, de Gênesis capítulo 14, 20, em que um trocadilho é feito entre 2 palavras. A palavra magem, que significa escudo em hebraico, e a palavra migen, que significa entregar. Portanto, a ideia é que Deus, sendo o escudo que protegia a promessa, também era o garantidor que entregaria e concretizaria essa promessa. Na mesma direção, a palavra galardão aqui usada remete à ideia de recompensa, de legado, de herança, e se relaciona diretamente com a ideia de que um filho estava previsto para cumprir a segunda parte da promessa, já que a terra já lhe era garantida. Porém, alguns anos já haviam lhe passado. A gente sabe que Abrão morre com 175 anos,
E quando aqui acontece isso, não há como precisar com quantos anos ele estava, mas é tranquilo deduzir que a preocupação do patriarca, que depois ele expressaria de que já sendo velho e casado com uma mulher que já era à altura e estéril, como poderia gerar um filho? Aqui já se expressa uma queixa, mas uma queixa confiante que Deus haveria de dar uma boa resposta. É uma queixa colocada diante de Deus de maneira muito direta e objetiva. Veja o verso 2 e 3. Ele diz assim: Senhor Deus, usando a palavra do Deus que é o Deus da aliança. Por isso está aí em caixa alta a palavra Senhor, que normalmente traduz a ideia de Yahvé, Javé, Jeová. Não é um Deus genérico, é o Deus da aliança com Abraão. Senhor Deus, o que me haverás de dar se continuo sem filhos? A promessa era de filhos. E o herdeiro da minha casa, Eliezer, é quem provavelmente vai herdar. Pois tu não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o seu herdeiro. Novamente um trocadilho acontece aqui, que fica muito expresso, muito claro na língua hebraica. É entre a palavra Ben-Mesek, que significa herdeiro, e a palavra Dam-Mesek, que significa Damasceno. Basicamente Deus estava dizendo: Senhor, o Senhor já me deu um Damasek, um servo damasceno, mas eu preciso de um Demesek, um herdeiro. É interessante perceber que o dilema que Abraão apresentava a Deus tinha toda a ressonância no costume da época. Os tabletes babilônicos de Nazir, que foram encontrados no 2º milênio antes de Cristo, fornecem uma evidência de que na cultura de Abraão, na cultura semítica, um homem sem filho podia adotar alguém para ser o guardião, o herdeiro de sua propriedade, até mesmo como compensação pelo serviço que ele oferecia como se fosse filho. Se subsequentemente nascesse um filho natural, o homem adotado não podia desertar o filho natural, mas o filho natural tinha que cumprir a promessa de parte da herança vir para aquele servo. Então a promessa de Deus parecia estar sendo cumprida ainda pela metade. De modo resumido, Abraão estava dizendo: Senhor, ter patrimônio é maravilhoso, ter essa terra é maravilhoso, o gado está crescendo, eu faço trocas comerciais, sou um dos homens mais ricos do Oriente. Eu sei que a terra significa riqueza, mas o que adianta ter herança para deixar se não tem o herdeiro para herdar? Quando um dia eu partir, de quem será essa terra? Ter terra e patrimônio é bom, mas quantos de nós sabemos de tantas histórias de homens ricos que não conseguiram não apenas ter terra, mas também não conseguiram deixar herdeiros, inclusive herdeiros dignos do esforço de toda aquela construção? Tem até um ditado que fala sobre o avô que era nobre, o pai que era rico e o filho que era pobre. Deus trata imediatamente, queridos irmãos, de reanimar Abraão, afirmando qual era e continuava sendo o propósito original do Senhor. Veja no verso 4. O Senhor diz: não será este, Eliezer, o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, esse será o seu herdeiro. E aí ele se utiliza de uma maravilhosa metáfora, tira Abraão da tenda onde ele habitava, e você imagina, num lugar sem luz elétrica, como o céu daquele lugar era estrelado, quase impossível, na verdade, impossível de ser contada. E aí ele olha aquele céu estrelado, milhares, milhões, bilhões de astros. Olha agora, Abraão, tenta contar, Abraão, certamente tu não conseguirás, e tu também não haverás de conseguir compreender, alcançar como será numerosa a tua posteridade. O escritor de Gênesis, que nós cremos ter sido Moisés, conclui no verso 6 essa cena de sua narrativa com uma frase que ficou absolutamente emblemática na história da redenção, que é usada posteriormente por Paulo para dizer que ele creu no Senhor, confiou no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça.
A ideia da justiça de Deus não meritória, baseada apenas na fé, se torna um dos axiomas, uma das bases da reforma protestante, da justificação pela fé. E Paulo argumenta que ela começa aqui com Abraão, antes da lei, quando ele está argumentando que a graça sempre foi a maneira de Deus se relacionar com o homem. Veja que no restante do capítulo, é possível então encontrar, diante de todo esse preâmbulo, o que Deus fez para garantir a Abraão que a promessa completa se cumpriria. E como diz no verso 15, ele poderia ir se encontrar com seus pais em paz, e aí vem a expressão, depois de ter sido sepultado em ditosa velhice. O que Deus fez para cumprir suas promessas a Abraão, a ponto dele ter uma velhice ditosa? Deus fez uma aliança. Isso fica muito claro a partir do verso 9. Eu quero chamar a sua atenção, pare tudo que você está fazendo e preste atenção nisso. Não há a mínima possibilidade de compreender o que Deus fez na vida daquele homem sem você compreender a aliança que Deus fez com ele. E eu afirmo, não há a mínima possibilidade de você compreender o que Deus tem feito em 150 anos no Mackenzie, se você não compreender uma aliança que Deus fez com aqueles nossos pais fundadores da instituição. Com a aliança que Deus faz com cada um de nós, presbíteros da Igreja Presbiteriana do Brasil, que servimos naquela instituição. Com cada colaborador que entende que isso aqui é mais do que terra prometida, é mais do que patrimônio, é mais do que prédio, é mais do que dinheiro no caixa, é mais do que expansão. Isso é fruto da aliança de Deus, que tem herdeiros, dos quais nós estamos incluídos. Muitos antes de nós que foram passando essa aliança, e muitos que haverão de estar depois de nós, e que receberão a aliança que Deus fez conosco. Veja no verso 9 como essa aliança acontece. Ela soa um pouco estranha para os costumes de hoje. Diz o texto que Deus manda que Abraão tome uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, precisavam ser jovens, uma rolinha e um pombinho, e ordena que corte os animais ao meio, menos as aves, e ponha uma diante da outra, cada uma daquelas metades, de frente uma da outra. O verso 11 conta que isso passou um tempo e aves de rapina desciam sobre aqueles cadáveres e Abraão tinha que enxotá-los para que eles não comessem aquelas metades dos animais. Mas aí no verso 12, ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Deus toma agora na narrativa de Moisés a palavra, e antes de concluir aquele ritual da aliança, explica o simbolismo de tudo aquilo que estava acontecendo no verso 13. Ele diz assim: você está vendo o que está acontecendo aqui? É porque a tua posteridade será peregrina em terra alheia. E como aves de rapina que vivem da morte, ela também será reduzida à aflição e à escravidão por 400 anos. Do que Deus falava a Abraão? Do cativeiro do Egito, que durou exatamente 430 anos. Porém, mesmo assim, Deus diz no verso 14, que ele julgaria os opressores, como de fato acontece no grande drama da saída do povo no êxodo do Egito, e que eles sairiam com grandes riquezas, que efetivamente acontece. Tudo isso então acaba por acontecer, e toda aquela coreografia, aquela cena dramática prefigurava para Abraão que a promessa aconteceria, que os herdeiros seriam muitos como as estrelas dos céus, mas haveria um interstício, um intervalo, como todas as grandes promessas de Deus que parecem cair por terra, e há um desânimo, trevas, negras trevas, trevas terríveis, que muitas vezes parecem desanimar aqueles que recebem a promessa. Abraão não viu nada disso, irmãos. Abraão morre, seu filho Isaque morre,
seu neto Jacó e os seus 11 irmãos e seus bisnetos, os 12 patriarcas, morrem. Judá morre. José do Egito morre. E então Moisés é levantado no Egito para fazer essa promessa cumprir dezenas de anos, centenas de anos depois de Abraão já ter morrido. Josué vem a conquistar aquela terra prometida, porém, sem ver. Diz o texto que Abraão recebe a promessa, crê e dorme no Senhor, morre em ditosa velhice. Isso está no capítulo 25, 10 capítulos depois, quando é narrada a morte de Abraão, e diz assim: foram os dias da vida de Abraão 175 anos, e expirou Abraão e morreu em ditosa velhice. Ele confiou na promessa de que teria terra, e viu a terra, que teria descendência, e viu o seu descendente. Mas apesar disso, ele não viu toda a completude, a plenitude da promessa. A sua velhice é ditosa, emblemática, pois ensina a todos nós, como uma forma de ditos de sabedoria, que a sua amizade e a sua confiança em Deus foram formadas dentro dele e para todos que vieram depois dele, como um legado de fé. Por isso Abraão é chamado pai daqueles que creem. Uma ditosa velhice é uma velhice que fala por si só. E mesmo depois da morte, continua falando por meio da sabedoria que ela revelou em vida, que ela expressou em vida. Uma velhice ditosa quer dizer uma velhice feliz, satisfeita, venturosa, afortunada. Uma velhice como a do Mackenzie, que já tem 150 anos e daqui a pouco vai bater até mesmo Abraão com seus 175 anos. O capítulo se encerra com Deus enviando um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços, e a conclusão no verso 18 é: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. A palavra aliança no hebraico, berit, vem da raiz birtu, cujo significado é laço, vínculo, que pressupõe um relacionamento entre duas partes, mas também vem de uma origem mais remota ainda, que significa cortar. Por isso que naquela coreografia as partes eram cortadas ao meio e ficavam uma defronte da outra. Literalmente, fazer aliança é cortar o todo em duas partes. Watke Fredericks, em seu comentário de Gênesis, publicado pela nossa editora Cultura Cristã, afirma o tom dramático daquela cena. Eles dizem assim: é como se Deus estivesse impetrando uma maldição sobre si mesmo, caso ele não mantivesse a sua aliança. Mas ele diz, significativamente em Hebreus, que quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E diz o texto ainda lá em Hebreus, que depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. E ele explica: porque os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda divisão, de toda contenda, de todo dissídio. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa de Abraão a imutabilidade do seu propósito, ele se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós hoje, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, que temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Sabe, irmãos, nós estamos hoje, nesse dia, aqui em Palmas, celebrando essa aliança. Nós estamos hoje, aqui nesse lugar, numa das unidades caçulinhas do Mackenzie de 150 anos, celebrando essa aliança. E mais do que isso, celebrando de um modo totalmente especial, porque nós já entendemos
que o herdeiro não era Isaque, e que não seria em Isaque o cumprimento pleno da promessa, mas em Cristo Jesus, o fundamento do Mackenzie, o fundamento da vida de cada um de nós, o fundamento da igreja. Como o próprio escritor aos Hebreus diz logo no começo, Deus o Pai o constituiu herdeiro de todas as coisas. Chegando ao fim da minha mensagem, a pergunta a essa altura é, afinal de contas, tudo isso tem a ver com o Mackenzie? Abraão, milênios antes de Cristo, milênios mais ainda antes de nós. Tem tudo isso a ver com esse culto em ações de graças aqui em Palmas? Sim, senhores. A aliança de Deus com Abraão, assim como todas as administrações das alianças da graça, tanto na antiga aliança como na nova aliança e até o dia de hoje, demonstram que são obrigações graciosas, voluntárias, que Deus, que não teria qualquer obrigação de prometer qualquer coisa a quem quer que seja, inclusive a Abraão. No entanto, mesmo sendo o Criador, o Eterno, o Todo-Poderoso, o único, todo-suficiente, ele toma a iniciativa de escolhendo eternamente, de chamando soberanamente a Abraão lá na Mesopotâmia, passar como uma tocha de fogo simbolicamente entre as partes e dizer, eu fiz uma aliança com Abraão. Essa tocha de fogo tem passado no meio de nós. Em 150 anos, se o tempo permitisse, eu poderia relatar as inúmeras vezes que da nossa parte nós não fomos fiéis à aliança, mas Deus passou no meio de nós, em que estivemos no limiar do fracasso, mas Deus passou no meio de nós, e manteve a sua aliança, e nos trouxe aqui. Acabamos, ou estamos acabando de passar por uma das maiores crises do mundo, e nos muitos momentos, e não foram poucos, senhores e senhoras, e que nessa terrível pandemia da Covid-19, estivemos em oração pedindo a Deus que livrasse o Mackenzie. Nós compreendemos que o que Deus queria era nos fazer dependentes dessa aliança, porque a questão não era se o Mackenzie seria maior ou menor depois de que a pandemia passasse, mas se ele se tornaria melhor por ser mais dependente de Deus. E esta foi a grande lição que aprendemos. A promessa feita por Deus a Abraão era garantida porque tinha uma aliança eterna. A promessa que Deus fez ao casal Chamberlain e a todos aqueles que sucederam é a mesma promessa baseada na mesma aliança. Muitos deles, assim como Abraão, não chegaram a ver as grandes bênçãos desta promessa. Às vezes eu fico naquele gabinete da chancelaria imaginando, irmãos, quando vejo a galeria dos chanceleres ali que já passaram antes de mim, o que passou pela cabeça daqueles homens em momentos cruciais do Mackenzie, o que passou pela cabeça de Horace Lane, o que passou pela cabeça de Chamberlain em momentos em que eles quase viram o sonho cair por terra. Eles não imaginavam o Colégio de Palmas. Eles não imaginavam as nossas faculdades do Rio e de Campinas, a nossa universidade, a nossa faculdade de medicina em Curitiba. Eles não imaginavam o hospital em Dourados, a escola agrícola em Castro. Eles não imaginavam, não podiam imaginar, como Abraão jamais poderia imaginar que teria tantos filhos pela fé. Porque promessa é assim. Nós não precisamos vê-la concretizada plenamente para confiar no Deus que promete, porque o Deus que promete faz aliança, e é baseado na aliança que nós confiamos. Queridos, todos nós um dia vamos passar. Comentamos isso frequentemente, seja na gestão, na governança do Mackenzie, temos clara noção de que não somos eternos nessa instituição. Pelo contrário, que a qualquer momento tudo pode mudar. Mas queremos deixar a nossa pequena contribuição para que uma parte da promessa se cumpra com filhos de Abraão que estão no Mackenzie, do mais simples e humilde colaborador até o presidente da instituição,
o presidente do conselho, o presidente dos curadores, o chanceler ou quem quer que seja. Somos apenas e tão somente herdeiros, mas herdeiros que herdamos um grande legado. A responsabilidade é grande, a dependência precisa ainda ser maior. Tenhamos, portanto, consciência renovada que fomos feitos no Mackenzie também, co-herdeiros com Cristo, por causa da promessa que essa aliança garante, da provisão de uma terra, da expansão dessa terra, mas também da felicidade que todos nós temos quando vemos aqueles meninos cantando e tocando, essas crianças entrando pelos nossos pátios, os pacientes saindo curados em plena Covid-19 pelo cuidado dos profissionais de saúde nos nossos hospitais, os colaboradores agradecendo a Deus porque passaram por essa pandemia e tiveram o seu emprego garantido e abençoado. Essa herança precisamos deixar para gerações futuras. Esse é um ato de ações de graças, mas também é um ato de consagração desta geração para que ela seja fiel e leal às gerações que já passaram. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido você a orar diante do Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, aplica esta palavra a cada um de nós segundo a Tua boa vontade e desejo de nos abençoar. Àqueles que estão aqui e àqueles que assistem ou assistirão a essa pregação, que junto com todas as outras palavras dos servos do Senhor que já pregaram ou que haverão de pregar, tragam para nós a plena consciência do que é estar em 2020, 2021, no Mackenzie, quando ele completa 150 anos. E que isso nos faça felizes pela ditosa velhice do Mackenzie, que não é decrepitude nem senilidade, é consciência que Deus tem preservado, abençoado e deixado uma grande herança para nós. Ajuda-nos a ser fiéis ao legado que o Senhor nos deixou, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.